Boa noite. Declaro aberta essa reunião aberta da Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres aqui da Câmara Municipal de Uberlândia, em se tratando do Dia Nacional do Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e escolhemos especificamente o tema sobre a violência contra a mulher nos espaços de lazer noturnos de Uberlândia. E aqui, comigo compondo a mesa, está a minha colega de bancada e relatora dessa comissão, vereadora Cláudia Guerra. Muito obrigada pela presença, vereadora. E também, representando o Ministério Público Federal, procurador, doutor Leonardo Macedo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para essa importante explanação sobre algumas das questões que têm sido abordadas e trabalhadas por essa comissão, pelos mandatos, e alguns questionamentos também que nós temos. Fizemos questão de fazer nessa data, justamente em virtude desse Dia Nacional de Enfrentamento à Violência, e, infelizmente, em virtude do horário, algumas figuras que foram convidadas não puderam estar presentes aqui conosco, como o promotor de justiça, doutor Fernando Martins, que fez uma recomendação ao município de Uberlândia, pela Promotoria do Estado de Minas Gerais, falando sobre essas questões do enfrentamento à violência contra a mulher dentro dos espaços de lazer da nossa cidade. Quero começar aqui passando a palavra para o nosso procurador, doutor Leonardo Macedo, fazer uso da palavra, representando aqui o Ministério Público Federal. Obrigado, vereadora Amanda Gondim, vereadora Cláudia Guerra. Me sinto honrado pelo convite. É sempre um prazer, uma honra participar das reuniões aqui na Câmara de Vereadores de Uberlândia, representando o Ministério Público Federal. E o tema de hoje é dos temas mais importantes que nós temos na atualidade, que diz respeito à violência contra a mulher. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, todos os anos são registrados no Brasil 66 mil casos de estupro. Nós estamos falando de registros, fora a cifra oculta, que todos nós sabemos que não chegam até as autoridades de segurança pública. Imaginem, 66 mil casos por ano de estupros. Isso equivale, vereadora, a 180 estupros por dia, ou um estupro a cada 8 minutos. E o mais estarrecedor, quase 60% desses 66 mil casos, quase 60%, ou seja, a maioria dos casos, envolvem vítimas, crianças até 13 anos de idade. Vejam a gravidade dessa situação. O estado em que nós vivemos. Esse é o nosso país. Esses são dados oficiais que podem ser consultados por qualquer um dos senhores e senhoras. Basta digitar em qualquer mecanismo de busca, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, vão ver lá número de registros de estupros no Brasil. E depois que a violência acontece, existe toda uma rede para acolher as vítimas, para dar o devido encaminhamento das vítimas, para ofertar o tratamento. Mas muito melhor do que isso é a gente evitar, é a gente prevenir, é impedir que essa barbaridade aconteça. E vejam, não precisa de medidas mirabolantes, não precisa de se desenhar, se fazer investimentos severos, são medidas razoavelmente simples, que dizem respeito a se criar ambientes mais seguros, que permitam que todas as pessoas, em especial as mulheres, possam exercer o seu direito de ir e vir, o seu direito ao lazer. E o que são ambientes mais seguros? São ambientes mais iluminados, são ambientes em que há, por exemplo, com poda de árvores, ambientes em que se há um reforço da iluminação pública, ambientes, muitas vezes, em que se coloca ali algum tipo de câmera de monitoramento para inibir a atuação de um agressor, de um ofensor. E, ao mesmo tempo, se criar mecanismos, caminhos,
para que eventuais denúncias, eventuais manifestações sejam encaminhadas. Né? Vamos tomar por ponto de partida os bares, casas noturnas, né, espaços de lazer em geral, frequentados pelas mulheres. É preciso que esses espaços, como forma justamente de fomentar a sua maior aceitação, eles se proponham a ser ambientes seguros, ambientes livres de toda forma de violência, de toda forma de assédio. Né? E são medidas razoavelmente simples, que passam pelo treinamento das equipes de segurança, por maior informação e conscientização, né? Distribuição de cartazes, por exemplo. A equipe de segurança precisa saber, olha, se houver uma denúncia de alguém que está frequentando aquele bar, o que tem que ser feito? Qual é o caminho a ser adotado? Muitas vezes, instalação de câmeras de monitoramento, isso já facilita. Muitas vezes, a colocação de pessoas da equipe de segurança para acompanhar as mulheres ali no entorno da casa noturna. Melhoria da iluminação no entorno da casa noturna. Enfim, são uma série de medidas razoavelmente simples, mas que vão trazer para os frequentadores, para as frequentadoras desses espaços, maior sensação de segurança. Quando nós estamos falando em segurança, é segurança evidentemente para nós, mas vamos pensar segurança para as nossas esposas, para as nossas filhas, para as nossas irmãs. Né? Então, quando se pensa que são as pessoas que nós mais amamos, que estão envolvidas e podem ser vítimas desses atos bárbaros, a estatística deixa de ser meramente uma estatística e ganha um rosto. E é para esse rosto que nós precisamos agir, não meramente pela estatística. Então, vereadoras, fica aqui o meu empenho, enquanto representante do Ministério Público Federal, para que sejam buscados caminhos, mecanismos para melhorar esse cenário tenebroso que nós temos hoje no país em relação à violência contra a mulher. Né? E a Câmara de Vereadores tem à sua disposição alguns mecanismos simples para fomentar, para estimular a criação desses espaços seguros, para que nos espaços de lazer frequentados pelas meninas, pelas mulheres, elas se sintam protegidas. Muito obrigado e eu estou à disposição para questionamentos e para o debate. Muito obrigado, doutor Leonardo. Sempre muito pertinente na defesa dos direitos humanos conosco aqui nesses trabalhos que fazemos. Esse tema nos foi trazido pela recente busca de alguns empresários da cidade para saberem como proceder caso presenciassem em seus estabelecimentos casos de violência contra a mulher, porque muitas vezes nós ficamos muito retidos no debate da violência doméstica e não contemplamos também a violência de gênero que acontece no cotidiano de nós mulheres, enquanto pessoas que frequentam os espaços das cidades e somos cerceadas em muitos desses espaços pela falta de segurança, por sermos mulheres, estarmos mais sujeitas à violência de suas mais variadas formas, a violência de gênero que se expressa aí nesses comportamentos violentos sobre os nossos corpos, nossas existências, e desses espaços noturnos, isso se dá em virtude de diversos fatores, e nos chamou muita atenção essa falta de informação, uma informação que precisa ser disseminada, que precisa ser parte do cotidiano desses empresários, donos desses estabelecimentos, até mesmo por uma responsabilidade social e também porque nós, mulheres, frequentamos os espaços noturnos e também precisamos ter esses espaços como seguros para nós, porque as cidades são compostas pela diversidade e a nossa construção de cidade
de um gênero, de padrão mesmo de sociedade, não é pensada para as mulheres, né, e sim pensada em um padrão heteronormativo masculino, predominantemente. Então, a gente vem nesse contraponto de tentar trazer o maior número de informações possíveis para levar adiante essas questões para essas pessoas passarem para seus colaboradores, para que eles possam ter em mãos ali acesso a essa informação, caso algo aconteça em seus estabelecimentos. E aí vem também, quero pontuar aqui sobre um projeto que o nosso mandato fez, um projeto piloto chamado É da Nossa Conta, que trata justamente de um ciclo para atender um grupo de bares que se predispôs a estar conosco nessa caminhada com relação a tornar seus espaços mais seguros para as mulheres e dentro de um ciclo de debates, partindo aí do interesse desses bares e as suas especificidades também, de terem em seus locais aí uma pessoa que seja referência para esse tipo de atendimento, a fixação de cartazes também nas localidades dos bares, com informações sobre o que é ou não violência contra a mulher, como ela se dá, o que fazer, quem procurar, quais são os órgãos que se pode buscar na nossa cidade com relação a isso. E acredito que esse seja um dos temas mais importantes, porque a violência contra a mulher por si só já é uma pandemia e nós temos aí essas ramificações que precisam também ser trabalhadas com muita seriedade. E veio também uma recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para a Prefeitura de Uberlândia com algumas diretrizes que vão nesse sentido, de ter talvez a criação de um selo, que teriam critérios específicos, mas que ainda tem muito a ser discutido a respeito disso, porque quem iria administrar isso, quem iria conceder esse selo e analisar esses critérios, por exemplo, para saber da efetividade disso, e outros pontos também, e a questão do alvará de um estabelecimento, tendo passado por um treinamento de sensibilidade de seus colaboradores ou não, tudo isso está em discussão e precisa ser debatido no nosso município, e em virtude muito dessa movimentação em conjunto com o Ministério Público Estadual, agradecendo aqui ao promotor Dr. Fernando Martins, sempre muito sensível a essas causas. E agora eu quero passar a palavra para minha colega de bancada, que está aqui comigo, também participa comigo nessa comissão, a vereadora Cláudia Guerra. Muito obrigada, vereadora, por estar aqui comigo hoje. Obrigada, Amanda. Boa tarde a todos e a todas, pessoal que está aqui presente, ao corpo técnico, a Aline maravilhosa, nossa fotógrafa mor. Gostaria de dizer da honra também de estar aqui com o Dr. Leonardo, um grande parceiro do Ministério Público, porque pautas afins, né, aquelas que a gente acredita. Também dizer que eu acho importante a gente mencionar um pouco sobre a data de hoje e depois fazer um convite e contar, é sempre bom nessa data a gente contar o que a gente tem na cidade de Uberlândia hoje e que as pessoas podem buscar ajuda e os seus diferenciais. Então, o dia 10 de outubro, lá nos anos 80, a gente ele passou a entrar no calendário como Dia Nacional da Não Violência à Mulher, ali nas escadarias em São Paulo, né, do Teatro Municipal, em função do assassinato e aí é tão interessante porque quando vai para a mídia situações de pessoas famosas ou de classe média, classe mais favorecida, isso tem uma repercussão maior, sendo que no dia a dia, no anonimato daquelas mulheres do dia a dia, a gente encontra esse índice assustador, né? O Brasil é hoje 5º lugar no ranking mundial em feminicídio e, como muito bem colocou o Dr. Leonardo, a cada 8 minutos um estupro. E aí a gente poderia também fazer a distinção entre assédio e importunação, né? O assédio ele implica numa relação de poder e desde 2001 é crime, mas é difícil de comprovar, é do ponto de vista de quem sofre e não de quem comete. Mas é muito importante a gente falar da diferença disso, porque numa relação hierárquica de trabalho, né, professor-aluna, por exemplo, e a gente teve casos na Universidade Federal de Uberlândia mais recentemente sendo denunciados, patrão-empregada, geralmente de homens para com as mulheres, né, estatisticamente falando, mas com índices ainda, a gente sabe, subnotificados, muito abaixo do que é a realidade. Então, nesse 10 de outubro, a gente não quer repetir a história, mas é muito importante que a gente traga possibilidade de resolução de problemas e de ações educativas e preventivas. Uma vez que, desde os anos 80, a gente teve um boom aí nas delegacias de mulheres, São Paulo a primeira, em 84, 88 aqui em Uberlândia, a delegacia de mulheres, e nos anos 90, uma série de movimentações também, com a criação de alguns órgãos, mas isso não necessariamente significa de imediato a redução dos crimes.
E muito valoroso a gente recordar também, do ponto de vista das legislações, que o Brasil hoje está muito bem do ponto de vista de legislação. A questão é elas serem aplicadas e muito mais além do que a legislação, as políticas públicas, todas elas, para que a gente não precise recorrer a, por exemplo, uma casa-abrigo para mulheres em risco de morte com seus filhos menores de idade. Então, acho importante mencionar o que nós temos hoje em Uberlândia. E Uberlândia tem uma rede bastante completa, tem sido referência para outros locais, mas não significa que não haja problemas nessa rede. Ou por insuficiência de atendimento com relação à demanda, ou de, por vezes, violência institucional, mas cientes de que há também equipes de excelência no atendimento. Mas a gente tem uma rede bastante completa. Nós temos, via Procuradoria da Mulher, hoje eu sou procuradora aqui na Comissão das Mulheres, como relatora, mas acho muito importante a gente dizer que tem reunido essa rede pela segurança das mulheres a cada 2 meses e, quando necessário, alguma extraordinária, e que tem sido um momento bacana para falar desse fluxo, para, inclusive, cada órgão poder conhecer o outro, para evitar retrabalho, para evitar a via crucis, ou seja, vai num lugar que joga para outro lugar, que joga para outro, e aí essa mulher fica nessa via crucis e muitas vezes machucada, não só no corpo, com hematomas, mas muitas vezes na alma, ou sede racional, que é o que a gente chama de violência não física, violência emocional, moral. Tem a patrimonial também, né, com a destruição de alguns objetos, documentos, enfim. E é muito bacana a gente relembrar, então, essa legislação. A Lei Maria da Penha, de 2006, que já completou aí seus 15, 16 anos e, portanto, adolescência. A Lei contra o Feminicídio, de 2015. E, mais recentemente, de 2017, a Lei contra a Circulação de Intimidade. Aquele relacionamento no namoro que terminou e aí vira crime de vingança e aquela foto de intimidade ou aquele vídeo passa a circular na internet. E dependendo dos valores, das crenças daquela mulher, é motivo, inclusive, dela colocar em xeque a própria vida. Isso é crime, desde 2017. A gente precisa cada vez divulgar mais, né, Amanda? Divulgar, e a gente vem falando, né? Mas todo tanto é pouco. Divulgar tudo isso, mas mais que as leis, as políticas públicas, né? Então, em Uberlândia, a gente tem a Central de Atendimento à Mulher, o DISC 180, que não é de Uberlândia, mas que ele encaminha as pessoas para os órgãos das suas cidades. A gente tem a Polícia Militar, o 190. A gente tem a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é da Polícia Militar, e que pode encaminhar para a Casa de Passagem, que hoje fica na ICASO. Então, infelizmente, a gente não tem delegacia de mulheres em sistema de plantão, funciona em horário comercial, mas a maior parte das violências acontecem à noite, final de semana e feriados. E ela está fechada. Então, a Casa de Passagem é para a pessoa ficar em segurança até o horário que a delegacia de mulheres abrir no outro dia. A gente tem também a delegacia virtual, isso veio com a pandemia, doutor Leonardo, a delegacia virtual, né, da Polícia Civil de Minas Gerais, que é o site delegaciavirtual.cids.mg.gov.br. O aplicativo Salve Maria, que a gente identificou problemas, né, Amanda, via Procuradoria da Mulher, via comissão, chamamos na época a secretária de governo, pontuamos os problemas, ficamos aguardando a devolutiva, ainda não tivemos. A Delegacia Especializada da Mulher, que fica ali debaixo do viaduto da Nicomedes, e que tem a delegacia, pode inclusive solicitar todo o procedimento para as medidas protetivas. A gente tem a Defensoria Pública da Mulher, uma grande parceira, a doutora Bárbara, né, que é meio que o advogado público, né, ou advogada pública das pessoas. Eu gosto de traduzir o difícil numa linguagem que todo mundo entenda, porque aí a gente vai falando um pouco dessa rede e as pessoas pensando na necessidade delas. Agora, na delegacia, você vai registrar a ocorrência. Se você não quer registrar a ocorrência, você ainda não tem certeza de como caminhar, precisa ser fortalecida, encorajada, a gente tem a ONG SOS Mulher e Família, que a gente ajudou a constituir lá em 97, da qual eu sou voluntária, obviamente como vereadora não participo da direção, mas que faz o atendimento mesmo que não haja registro de ocorrência nenhuma. E tem o atendimento à mulher, ao autor da violência, atendimento individual, casal, grupos reflexivos, e que a equipe passa por formação permanente, contínua,
e aí a escuta ativa é desenvolvida, que é aquela escuta sem preconceito, sem discriminação, que acolhe, porque existe uma metodologia para atender situações de violência. Por isso que essa formação em bares, restaurantes, casas noturnas é muito importante. E quem sabe a gente consiga, adiante, até fazer algo mais em massa. A gente estava conversando antes aqui de virmos para a mesa, do programa de promotoras legais populares, né, que começou lá nos anos 90 e que a gente pode agora em Uberlândia implementar, uma vez que muitas de nós em Uberlândia fizemos o curso e já temos condição de colocarmos muitas mulheres para fazerem, mulheres de comunidade, que sejam referências nas suas comunidades e que possam ser promotoras legais populares, certificadas, com conhecimentos na área da violência doméstica, da importunação sexual, das questões da saúde, da moradia, enfim, né? E poderem, nas suas localidades, ajudarem no exercício da cidadania, e não precisarão ser necessariamente advogadas, nem ter essa escolaridade, mas gente da própria comunidade com esses saberes. Então, nós fizemos o curso por mais de um ano, nos formamos agora no final no início desse ano, no primeiro semestre desse ano, e a gente agora pode ministrar. Então, quem sabe, seja um próximo passo aí. Nós temos também em Uberlândia o Ministério Público, né? Doutor Leonardo está aqui, mas nós temos hoje, já foi implantada, graças também a todo um esforço aqui das vereadoras, vereadora Amanda, eu e todas as outras vereadoras da casa, junto à doutora Maria Elisa, a vara especial para operacionalizar a Lei Maria da Penha, que era capenga, e a gente precisa supervalorizar isso e que haja estrutura adequada e suficiente, mas é muito recente ainda. Nós temos também na UFA alguns programas e projetos, a Amanda mesmo constituiu, né, Amanda? Todas por ela, né, e eu acho que é super importante. A gente tem a casa-abrigo, eu estava mencionando, para mulheres em risco de morte, com seus filhos menores de idade poderem ficar nessa casa, às vezes 4 meses, se for necessário, as crianças serem inseridas em escola perto, em unidade de saúde. Não é um lugar só para comer e dormir, mas para ser promovida com atendimento social, psicológico e jurídico. E às vezes até a mulher precisa sair da cidade, porque se tem um parceiro ali que é do crime organizado, corre risco, mesmo sendo um local sigiloso. Então, assim, mas isso daí complementa as políticas públicas, né? Porque a mulher também não quer ficar encarcerada, ela quer ter o direito de ir e vir, né? E aí cada caso precisa ser avaliado para ir para casa-abrigo, para ver se ela vai ter que ficar sem sair ou se ela pode sair por um tempo, enfim. Nós temos também o Conselho dos Direitos das Mulheres, que acompanha políticas públicas, fomenta, pode fiscalizar conosco, né? Conselho da Criança e Adolescente, o NUA Vidas, que é hoje referência no Brasil, o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual, com uma equipe interdisciplinar no Hospital de Clínicas da UFO, e o Programa Mediação de Conflitos, que é sempre um grande parceiro nosso aqui, o Fica Vivo, que fica no Morumbi, aproveitando fazer um convite para todas as pessoas. A Comissão da Mulher, junto com a Procuradoria da Mulher, a gente está realizando dia 14 de outubro, às 14 horas, no Morumbi, depois a gente passa o endereço, o card, indo em loco, uma audiência pública indo até a comunidade, ao invés da comunidade vir até nós, a gente tentando esses outros formatos, que eu penso que é bacana, a gente ir até a comunidade, ali no Morumbi, algumas demandas de violência sexual importantes, não só de adultas, mas também de crianças, especialmente mulheres. Então, acho que vai ser muito importante a gente começar esse trabalho da Câmara ir até as pessoas e não necessariamente as pessoas virem até a Câmara. Eu tenho essa visão de que isso é legal e numa construção coletiva, os órgãos da rede juntos, né, Amanda? E aqui o Mediação de Conflitos, que é lá do Morumbi. E também queria mencionar que a gente tem, para finalizar, acho que eu falei todos os órgãos dessa rede nossa, e a gente fez, assim, inspirados também, não só na recomendação, porque a nossa lei é de antes da recomendação do Ministério Público, mas estava parada na casa, e foi bom porque a recomendação do Dr. Fernando Martins fez com que ele fosse pautado, que é esse projeto aqui, que a gente já está levando em bares, restaurantes, casas noturnas, levando prontinho no papel duro, não é dinheiro público, tá? E já com a fita adesiva, para que eles coloquem violência e exploração sexual é crime, diz que 180, violação aos direitos humanos, não se cale, diz que 100, uma arte aqui feita, né, pelo nosso designer lá, mas que é bacana, porque é educativo e preventivo, como essa ação que a Amanda mencionou também, que foi realizada, que é muito bacana, e todo tanto que faz é pouco, porque a gente não consegue em todos os locais. E por último, queria dizer de alguns projetos também que a gente tem parados na casa e que vão contribuir para essa pauta. O Parada Segura do ônibus. O Parada Segura, a gente está tentando aí as 14 assinaturas para reinserir na pauta, porque ele salva vidas e já foi aprovado em várias cidades via legislativo.
O ônibus, sem mudar o seu trajeto, a partir das 10 da noite até 5 da manhã, poder parar fora do ponto, mais próximo da casa da pessoa. Isso pode ser um quarteirão e meio, 2. Isso faz diferença à noite. A gente que é mulher, que pega a chave do carro para entrar num carro depois das 10 da noite, ou que vai pegar um ônibus, a gente sabe exatamente como é que a gente vai, e às vezes tremendo, olhando para os lados, eu com o apito na mão, a colher na outra, quando eu estava dando aula até 15 para as 11 da noite, e o carro na esquina. Então a gente sabe que não é fácil, né? E aí é uma medida de segurança. Então, para mulheres, idosos, idosas, pessoas com deficiência, das 10 da noite às 5 da manhã, o ônibus poder parar fora do ponto, um quarteirão, 2, já faz muita diferença. A questão que o Dr. Leonardo trouxe da iluminação é muito importante. A gente tem também, o projeto já foi hoje discutido, em primeira discussão foi aprovado, a gente espera que amanhã também, doutor Leonardo, colocar os contatos da Rede pela Segurança das Mulheres nas unidades de saúde. Nas fiscalizações eu identifiquei que não sabem para onde encaminhar, as especificidades de cada órgão. Então vai ser muito importante, a gente sabe que chegam mulheres machucadas nas unidades de saúde, a gente sabe também que chegam por vezes sem condição de dizer o que realmente aconteceu, e a gente sabe que maçaneta não empurra ninguém, escada, né, não faz a pessoa, né, cair sozinha, enfim, a gente sabe que ali tem uma violência doméstica. No caso da violência sexual tem a notificação compulsória, e por vezes nas unidades de saúde nem todos estão formados para preencher a notificação compulsória. Tem um trabalho que a gente faz com a SOS Mulher e Família há 25 anos, mas tem que fazer sempre, né? A câmara dentro dos ônibus é outro projeto nosso, porque daí se evita também a importunação ofensiva. Outro dia tinha sujeito aí mostrando o pênis, a genitália no ônibus, né? Como também se minimiza situações de furto, né? Então, mas tem um custo, então talvez alguns projetos piloto, onde os ônibus estão mais lotados em algumas linhas, enfim. Eu não vou falar todos os projetos, porque tem uma lista muito grande, mas queria dizer que é muito importante a sensibilização para esse tema, para evitar revitimização, mulher recontar a história dela em vários lugares, e aí precisa funcionar as novas tecnologias, os cadastros, né, a conversa da rede, evitar a via crucis, a violência institucional, propiciar a escuta ativa, profissional e ética, passar pela educação, porque os casos chegam nas escolas, e aí é preciso que os profissionais também estejam atentos. Um outro projeto nosso é também colocar essa rede nas escolas. Hoje eu estou na Comissão de Educação da Câmara e no Conselho de Educação, então aparecem muitos casos via escola. As ações educativas e preventivas são muito importantes também. E mudar no plano de educação, né, Amanda, a questão de gênero, né, que foi tirada, e de diversidade, e que já passou de hora da gente fazer essa discussão, estamos fazendo no Conselho de Educação, mas de mudar o Plano Municipal de Educação e reinserir as questões de gênero alinhadas aos 17 Objetivos da ONU e a todos os nossos tratados nacionais e internacionais. É fundamental, e eu penso que a Procuradoria e a Comissão da Mulher podem estar à frente disso também juntos, e entender os locais onde a gente faz as ações educativas, agrega valor. Você falar que o seu local, bar, restaurante, lanchonete, é um lugar mais seguro para as pessoas frequentarem, gente, isso é agregar valor. E hoje agregar valor vale mais que dinheiro, né? Você ter acessibilidade num lugar, a mesma coisa. Então, assim, eu penso que passa por esses campos positivos, e a gente tem visto algumas notícias tristes em Uberlândia, né? Em 5 meses, Uberlândia teve 1,5 mil casos de violência doméstica e 4 tentativas de feminicídio. E o tribunal instalou a vara para a Lei Maria da Penha, mas a gente ainda tem que caminhar e avançar nisso. Estava com fila de espera, a delegacia também. A gente pode pensar a questão dos selos, né, Amanda? Os selos sociais para estimular. E, infelizmente, a reincidência da violência contra as mulheres em Uberlândia é de 84%. É muito, muito alto. Né? A gente que tem uma vida acadêmica nessa luta, mestrado, doutorado sobre o tema violência contra as mulheres e o ativismo, a gente tem a contribuir, as representações religiosas que contribuem para permanecer na situação de violência, e todas as religiões são válidas, mas o jeito de interpretar pode fomentar mais violência ou colocar um basta na violência, enfim. Aí, numa oportunidade, a gente traz um pouco desses resultados do trabalho acadêmico para pensar também as políticas públicas e os aperfeiçoamentos delas. Desculpa passar um pouquinho, mas eu achei importante com essa data a gente contar o que tem na cidade e alguns diferenciais. Então, não quer registrar a ocorrência, está desencorajada, não quer que ele fique sabendo, SOS Mulher e Família. Em delegacia, você tem que registrar a ocorrência. Polícia Militar, registrar a ocorrência. E é importante, você vai ser estimulado na ONG.
mas você pode ser fortalecida primeiro. E aí o contato da ONG, 3239-7862. Se puder colocar aí nos caracteres, seu lindo, inclusive o zap, passa para ele, ô João. E aí da Delegacia de Mulheres também, tá tudo aqui no folheto, porque eu acho que é legal, as pessoas que forem assistir pelo YouTube vão falar assim, tá, mas onde que eu busco? Né? Aí pelo menos alguns contatos, Delegacia de Mulheres e a ONG, já que tem atendimentos diferentes, acho que seria interessante. E a Procuradoria da Mulher está à disposição também com esses dois braços, contra a violência política e contra a violência às mulheres. Ainda sem estrutura, né, Amanda? Sem pessoal, como foi prometido para a Procuradoria, sem um espaço físico, como foi prometido, estamos aguardando. Obrigada. Sim, perfeitas as colocações, Cláudia. Muito obrigada pela contribuição. E reforçando aqui o que foi falado pela minha colega vereadora Cláudia, nós protocolamos um projeto no nosso mandato para informar para as mulheres os critérios de acesso à casa-abrigo, porque muitas dessas mulheres não sabem nem que existe esse tipo de serviço, que é possível, né, esse abrigamento, esse acolhimento, ou outras não sabem como acessá-lo, quais são aí os critérios, se estão aptas ou não, né, a serem inseridas dentro desse acolhimento. É importantíssimo divulgar essa informação para tornar esse aparato realmente útil e efetivo na vida de tantas mulheres que passam por situações de violência doméstica no âmbito familiar. Num outro ponto também, que foi colocado sobre a questão dos bares e dos espaços de lazer noturno, nós fizemos, dentro da nossa campanha, a nossa conta que eu mencionei aqui, um e-book que está disponível no site, no mandato, no meu site, que é www.amandagondim.com. Lá você encontra informações de direito sobre diversos temas, inclusive essa questão também de enfrentamento à violência contra a mulher nos espaços noturnos, com diversas informações aos colaboradores e também aos clientes, às clientes que frequentam esses espaços. A gente preza muito pela divulgação da informação para saber que isso faz diferença no cotidiano e em como, né, os gestores vão fazer para administrar seus espaços de uma maneira mais inclusiva e mais segura para nós mulheres em toda a diversidade. E eu queria trazer para vocês dados que nós mapeamos no mandato, que são realmente muito alarmantes. Nós temos aqui dados da pesquisa realizada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, ActionAid, apresentam que 86% das mulheres brasileiras já foram assediadas nos espaços públicos. Conforme indica a pesquisa Bares Sem Assédio, realizada pela marca de whisky Johnny Walker e pelo estúdio Ideias, 2/3 das brasileiras relatam já terem sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes e casas noturnas. E entre essas mulheres que trabalham ou já trabalharam nesses ambientes, esse número sobe para 78%. E esse estudo também revela que 53% das entrevistadas já deixaram de ir a algum bar ou alguma casa noturna por medo desse tipo de violência. E acho que isso diz muito sobre como nós somos cerceadas, né, de acesso ao lazer, à cultura e todos os espaços que compõem a vida dentro de uma cidade, no seu espaço noturno. E uma pergunta realizada pela arquiteta e urbanista Giovanna Merli na cidade de Uberlândia em 2018 constatou que uma expressiva porcentagem das mulheres afirmam que preferem não frequentar locais públicos à noite, especialmente no que se refere ao lazer, por não se sentirem seguras. E aqui a gente trata especificamente da nossa cidade, né? Essa foi uma pesquisa no mestrado dessa pesquisadora, que lá tratava-se de várias questões a respeito da mulher dentro da cidade, numa perspectiva de gênero mesmo. Aqui eu quero agradecer a disponibilidade do Dr. Leonardo e dizer também que a gente está trabalhando em conjunto com a universidade, em especial nessa recepção dos alunos que chegam para esse novo semestre. A gente sabe que no âmbito universitário, nas festas, nas interações, existem muitos relatos de violência sofrida pelas calouras que acabam ingressando nesses cursos, e nós temos aí trabalhado numa campanha de sensibilização com diretórios acadêmicos, atléticas, para levar as informações referentes à violência de gênero também nesses espaços da universidade, que são espaços que precisam também dessa desconstrução da violência
e é algo que a gente tem se colocado à disposição para fazer e tem sido uma construção muito interessante. Então, agradecer também os acessos e a todo o público universitário que nos procurou e que nos colocou aí essa confiança para tratarmos em conjunto dessa temática. E quero agradecer a presença de vocês aqui para essa reunião. E, claro. Deixa eu só passar o contato também, porque é eixo, né, do nosso trabalho, a questão da autonomia das mulheres e pela segurança das mulheres. A gente tem produzido muito conteúdo bacana. Então, queria convidar as pessoas também para entrarem no site. No site tem também toda a rede pela segurança das mulheres, que é www.claudiaguerra.com.br. E Cláudia Guerra UD nas redes sociais. Né, eu e a Amanda temos muita afinidade temática. Então, a gente tem essa coisa da segurança das mulheres, que é fundamental e que, infelizmente, é tema muito atual. Bem como a educação para a igualdade. E, quando a gente fala em saúde, a gente fala também em direitos sexuais e reprodutivos. E, portanto, qualquer ofensa à dignidade sexual viola também, e predominantemente, as mulheres. Não só, né, Amanda, mas predominantemente as mulheres. Então, acho que vale a pena a gente sempre dar os contatos para as pessoas buscarem materiais e se engajarem conosco nessa luta, que precisa ser coletiva. Não é minha, não é dela, é nossa. Vamos meter a colher e continuar metendo a colher pela segurança da mulher. Obrigada, Amanda. Obrigada, doutor Leonardo. Muito obrigada. Doutor Leonardo, quer fazer alguma consideração final? Amanda, só agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar pelo trabalho de vocês e lembrar, esse número de reincidência realmente é assustador. Lembrar da importância de se tratar o agressor, o ofensor. Isso é fundamental, né, para evitar a reincidência. Os presídios que nós temos, o nosso sistema carcerário, não ressocializa ninguém. Não é papel desse sistema carcerário da forma como ele existe hoje, né, evitar que a ofensa aconteça novamente. Então, é fundamental inserir nessa equação mecanismos de autorresponsabilização, né, de sensibilização dos atos que foram praticados para evitar que eles voltem a ocorrer. Bem? Mas é isso, muito obrigado e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigado, doutor Leonardo. Declaro encerrada essa reunião da Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres. Ficará registrada nos canais do YouTube da TV Câmara. Muito obrigado aos servidores que ficaram aqui conosco até essa hora e a toda a assessoria que nos ajudou a construir essa reunião. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.